Olá pessoal, sejam muitíssimo bem-vindos. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Davi, eu sou médico neurologista, também sou especialista em medicina legal. E nesse canal aqui eu falo para médicos sobre medicina, direito médico, responsabilidade civil médica, erro médico, mercado médico. Trago notícias relacionadas a esses assuntos, né? Então, no nosso programa de hoje, eu trouxe aqui algumas notícias, 3 notícias no total, que eu acho que vocês vão gostar, né? Essa primeira aqui é uma que saiu no próprio site do CFM, né? Justiça mantém válida resolução do CFM que define critérios para regime de sobreaviso e remuneração médica. O que aconteceu aqui? O Tribunal Regional Federal da primeira região, ele confirmou uma resolução que o Conselho Federal de Medicina já tinha publicado há muitos anos, em 2008, que regulamenta ou disciplina eticamente o regime de sobreaviso dos médicos, né? O que dizia essa resolução? Dizia o seguinte, que a disponibilidade médica em sobreaviso deve ser remunerada. Os pareceres, né, do Conselho Federal de Medicina, eles não têm força de lei, né? Ele, na verdade, é um parecer para poder respaldar eticamente a atuação médica, né? Colocar limites éticos. Porém, essa decisão aqui do Tribunal Regional Federal, ela menciona a resolução. Quer dizer, não é ético que um médico ele se submeta ao regime de sobreaviso, tem a sua liberdade restrita, né? A gente tem que lembrar que se o indivíduo está de sobreaviso, o sobreaviso ele é uma modalidade de plantão, logo ele não pode fazer qualquer coisa, esse médico ele precisa se manter a uma determinada distância ali da unidade em que ele está de sobreaviso, para que ele consiga chegar em tempo hábil caso seja acionado, né? E há uma rigidez grande em relação a isso, então o médico ele não pode se colocar de sobreaviso, participar de uma escala de sobreaviso e está longe, né, inacessível, isso não pode acontecer, né? Ele vai responder caso ele seja acionado e não possa comparecer. Então, se a pessoa tem a sua liberdade restrita, por óbvio que ela deve ser remunerada, né? Durante aquele período de sobreaviso, ele não pode, por exemplo, tomar bebida alcoólica, por exemplo. Imagina que é uma pessoa que estava pretendendo participar de alguma comemoração, etc. Ele já não vai poder fazer isso. Enfim, por esses e outros motivos óbvios, ele precisa ser remunerado. E a gente já teve inúmeros exemplos de colegas que participaram de escalas de sobreaviso. Vocês podem até comentar se tem visto isso atualmente, né? Se isso continua acontecendo, pessoas participando de escala de sobreaviso sem remuneração. Eu mesmo tenho um amigo que atualmente mora no Mato Grosso, um urologista, né? Ele já era urologista, trabalhava em Belo Horizonte na época, isso tem alguns anos, mas era depois de 2008, né? Bem depois de 2008, você vê que essa resolução já estava valendo, e ele tirava serviços de sobreaviso em que ele só era remunerado caso ele fosse acionado para atender alguém. Quer dizer, se ele passasse o sobreaviso dele inteiro sem atender ninguém, ele não seria remunerado. Um absurdo, né? Algo claramente irregular, né? Beleza? Então vamos para a nossa segunda notícia. Justiça autoriza uso de bloqueadores hormonais em adolescente trans de 13 anos e afasta a regra do CFM. Por que eu trouxe essa notícia para vocês aqui? Porque vira e mexe pode acontecer da justiça tomar uma decisão e passar por cima de resoluções do CFM. Foi o que aconteceu nesse caso aqui, ó. Existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina que proíbe tratamentos com bloqueadores hormonais para crianças e adolescentes. Claro, é uma fase do crescimento ali crítica, né, em que os hormônios estão se modificando muito. Se você faz o bloqueio hormonal nessa fase, né, pode ser que o prejuízo seja muito maior do que o eventual benefício. E há evidências de que isso acontece. Porém, o que aconteceu nesse caso? Quem julgou o caso, né, o desembargador aqui, entendeu que a urgência da situação
e que a restrição prevista na norma médica não pode ser aplicada automaticamente sem considerar a realidade individual do paciente. Aí você vai pensar assim, tá, mas o desembargador, ele não entende nada de medicina, como é que ele está passando por cima de uma norma, de uma normativa do Conselho Federal de Medicina, através de uma resolução, né, dizendo que a norma geral não pode ser aplicada individualmente a todos os casos. De onde é que ele tirou isso? Muito provavelmente aqui, pessoal, aconteceu uma perícia médica. Né? Eu trabalho ensinando médicos especialistas a trabalharem para a justiça, a fazerem trabalhos periciais para a justiça. Então, nesse caso aqui, é bastante provável que um especialista em endocrinologia, né, ou em ginecologia, ou mesmo em clínica médica, tenha sido chamado para poder prestar os seus serviços e analisar tecnicamente esse caso aqui. Então, eu não vi pormenores desse caso, mas eu acredito que a perícia médica tenha sido um instrumento aqui utilizado para poder chegar a essa decisão. Né? Dificilmente o desembargador ele tomaria uma decisão com esse grau de complexidade numa matéria que não é do domínio dele. Né? Então, para esse tipo de caso, geralmente solicita-se a perícia médica e aí a perícia médica tem o papel de individualizar a matéria, a questão, né? Personalizar para que ela não fique só a cargo de uma norma coletiva, de um entendimento coletivo. E aí, pelo visto, né, o resultado da perícia médica favoreceu esse tipo de decisão. E a última notícia aqui, para a gente fechar, né, CFM orienta médicos sobre rastreio obrigatório antes de terapias imunobiológicas. Essa aqui é uma resolução nova, ela é desse ano, de 2026, e ela diz o quê? Que quando médicos vão prescrever imunobiológicos, né, não qualquer imunobiológico, aqueles que interferem no TNF e inibidores de JAK, né, ou seja, são imunobiológicos que causam algum tipo de imunossupressão, que o médico, antes de prescrever isso, ele tem que fazer um rastreio para tuberculose. Né, e esse rastreio poderia ser feito através de testes de ensaios imunológicos ou através de esses rastreios mais comuns, tipo reação de PPD, né? De prova tuberculínica. Né? Por que eu trouxe isso aqui para vocês? Porque não é comum que o CFM ele traga assim, pareceres que funcionem como diretrizes, né, e como guidelines médicos. Em geral, isso não acontece. Né? Não chega a ser uma extrapolação de competência, já que o CFM pode fazer esse tipo de parecer, principalmente quando ele é motivado por algum tipo de provocação, né, por um outro médico que pergunta ao CFM alguma coisa e ele responde com um parecer, uma resolução, e fica parecendo que é uma extrapolação de competência, já que o CFM ele normatiza questões éticas, né? Ele não costuma entrar em pormenores técnicos como esse aqui, mas é possível que aconteça. E quando acontece, deixa a conduta médica bastante engessada, né? Porque num caso como esse aqui, o médico ele está obrigado a fazer esse rastreio. Caso ele não faça o rastreio, ele se coloca frontalmente em desobediência a um parecer do Conselho Federal de Medicina e a conduta dele fica muito fragilizada, indefensável se acontecer um desfecho desfavorável. Né? Então, por isso que eu trouxe isso aqui para vocês. É importante que a gente se mantenha ligado a resoluções do CFM, principalmente as que têm esse tipo, que causam repercussão técnica diretamente no trabalho. Imagina, a gente, né, existe imunobiológicos, existem muitas especialidades médicas que trabalham prescrevendo imunobiológicos no seu dia a dia. Né? Então, bastante atenção para esse tipo de resolução. Tá joia, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários se vocês ainda têm visto colegas em regime de sobreaviso sem remuneração. E eu espero vocês no próximo vídeo, se Deus assim o permitir. Forte abraço.